encontrou, vai dizendo amém. 1 Coríntios 14, verso 26. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe nesta hora que vamos ouvir a Tua palavra. Te pedimos, Pai, o discernimento, o entendimento, a iluminação do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e amém. Nós acabamos de ler o texto de 1 Coríntios 14, que fala sobre a ordem no culto. Ele vai falar sobre como os dons espirituais devem ser organizados, devem ser esperar que os profetas, aqueles que receberam, manifestem os dons que Deus tem entregado, tem dado pelo seu Espírito. E essa reunião de culto deve ter salmo, deve ter ensino, deve ter revelação, deve ter língua e deve ter interpretação das línguas. Muito bem, esse é um texto que eu li lá no começo dessa série, quando, na primeira pregação, nós lemos, é o texto principal, o Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce até a orla do seu manto. Depois, no versículo 3 do Salmo, ele declara também: é como o orvalho de Hermon, que ali o Senhor, já no final do Salmo, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O texto se refere sobre o efeito da comunhão do povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, o que acontece? Em resumo, isso se compara com a presença do sacerdote e se compara com o orvalho de Hermon. Em outras palavras, o Salmo está declarando que a comunhão dos irmãos supre na área espiritual e supre também na área material. Nós não estamos pregando sobre o Salmo 133, mas pregamos no início, no dia do café. Mas, se você observar o Salmo, você vai ver isso, porque quando ele diz que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a orla do manto, em resumo, ali se refere à consagração do sacerdote, e não é citado o sacerdote da época de Davi, mas é citado o sacerdote da origem da aliança, que é o sacerdote Arão. Isso fala da bênção espiritual, pois o sacerdote tratava do ensino da palavra e tratava também dos sacrifícios para perdão dos pecados. O sacerdote tratava da organização do templo e de como agradar ao Senhor e ensinar o povo a agradar a Deus. Mas quando o Salmo diz, é como o orvalho de Hermon, aí está tratando de bênçãos materiais, pois, na época, quando ministramos, o orvalho garantia fauna e flora no monte Horebe. O orvalho de Hermon também é uma das faces do aglomerado do monte Horebe. E esse orvalho garante a vida. Portanto, inclusive estudando o texto, você vai encontrar que no monte, especificamente no monte Hermon, havia uma quantidade grande de animais do topo da cadeia alimentar. Leopardos e assim sucessivamente animais que eram de grande porte e que residiam em cavernas naqueles lugares.
Isso só seria possível se ele tivesse alimento. Se aquele animal que está no topo da cadeia alimentar daquela região, só se tivesse alimento. Como assim? É necessário ter fauna para alimentá-lo, senão ele não ficaria ali. Então, o orvalho vem, garante as plantas, as frutas, e automaticamente os animais estarão ali. Então, o Salmo 133 declara que quando o povo de Deus se reúne, haverá o suprimento espiritual e material. Isso está claro no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem sobre o povo, não há só um derramamento do Espírito Santo, mas há também o suprimento material. Quando a Bíblia diz que não havia entre eles um só necessitado. Por quê? Porque eles trataram de suprir a necessidade de todos. Alguns tiveram que vender as suas propriedades para entregar o recurso e não havia entre eles necessitado. Eu quero aqui deixar claro que, se você estudar o texto, você vai descobrir muita coisa sobre esse assunto. Mas, em resumo, a bênção não é só espiritual. Aliás, quando a Bíblia diz, se você tiver o seu irmão necessitado, não diga, vá na paz, mas sim, você deve buscar suprir a necessidade dele. Muito bem, a bênção espiritual, aliás, irmãos, é muito importante isso, a gente entender isso. Bênção material e bênção espiritual estão no mesmo patamar, elas andam juntas. Do mesmo jeito que nós temos que nos libertar de uma compreensão errada, que eu mesmo já acreditei nisso um tempo, uma parte da minha caminhada cristã, né? A divisão do secular do espiritual. E alguns olhavam para o emprego como algo secular. Quem lembra disso aí, desse palavreado? Né? Aí, o que acontece na mente de quem crê assim? Ela olha para o secular, o físico, o material, o buscar o pão, ter que trabalhar como algo que o tira do espiritual. Ele trabalha muito. Ah, se eu pudesse buscar a Deus. Ah, se eu pudesse ter mais tempo para buscar a Deus. Quando, na verdade, o trabalho é tão espiritual como orar e ler a Bíblia. Como assim? Se você ora e lê a Bíblia, mas você é péssimo no trabalho, você está buscando a Deus com uma mão e retirando com a outra. Os irmãos estão entendendo? Por que é tão espiritual como ler a Bíblia e orar? Porque uma pessoa que não tem bom testemunho, o que é uma pessoa que não tem bom testemunho trabalhando? Normalmente, ela chega atrasado, pode ser uma dessas coisas ou todas elas juntas. Aí também, irmão, é demais, né? Mas vamos lá. A pessoa chega atrasada, sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. E ela chega atrasada no trabalho. Você sabe que isso aí, se for conversar com o contador, ele vai dizer que essa pessoa está, não vou usar a palavra roubando, né? Porque magoa, tem gente que fica magoado, irmãos. Vamos usar uma palavra mais bonita. Você está se apropriando, né, do que é do seu patrão. Porque ele lhe pagou por aquele horário e você não veio, né? Chegou atrasado. Bota aí meia hora a cada 3 dias por semana e faz o cálculo aí de um mês, 3 vezes por semana, 4 semanas, faz o cálculo de quantas horas isso vai dar. São horas que ele pagou para você, vai pagar, né? Então, a pessoa, um outro mau testemunho, a pessoa vive reclamando do trabalho. Isso foi Deus que deu para ela. Irmãos, é melhor, lembra desse ditado? É melhor pingar do que secar. Isso aí é daqui, tá? Isso aí eu não ouvi em outro lugar, não. Isso é aqui do Rio. Melhor pingar do que secar, que eu considero um ditado muito interessante. Ou seja, é melhor ter o pouco do que não ter nada. Ah, mas é só um salário mínimo, pastor. Experimenta ficar sem. Experimenta ficar sem para você ver. Então, nós precisamos ser gratos. Tanto é que a Bíblia diz que aqueles que querem ser postos
no muito devem ser fiéis no pouco. Então, nós temos que nos libertar dessa separação do secular e do espiritual. É uma coisa só, porque trabalhar também é uma ordem do Senhor. Então, quando você trabalha e trabalha bem, trabalha com alegria, como é bom estar cansado. Como é bom estar cansado. Você tem um emprego, então. Porque, meu irmão, quem está doente numa cama está também sofrendo porque gostaria de estar trabalhando. Não é? É que nem tirar férias. A pessoa tira 30 dias de férias. A primeira semana ela está radiante, a segunda também. Na terceira, isso para quem está liberto, né? Para quem é liberto. Na terceira, na quarta semana, então, a pessoa já está agoniada. Por quê? Porque a alegria de conquistar novas coisas, de construir algo, ela sente a falta. E ficar de bobeira, entre aspas, é claro que ela é digna daquelas férias, ela trabalhou 1 ano. Não é errado as férias, os irmãos estão entendendo, né? Eu estou falando sobre o psicológico, sobre o que acontece, né? É que nem dormir, você dorme bem o dia todo, no segundo dia, no terceiro, meu irmão, você está de férias, depois você não vai conseguir mais, não é possível. Aliás, se você dormir muito, você vai ficar cansado de tanto dormir. E é um sono que não passa. É um sono que não passa. Você vai ficar cansado disso. Sabe por quê? Porque você não foi criado para viver assim. Você foi criado por Deus para ser que nem Ele. Você precisa de atividades e de conquistas. Você precisa construir algo. E isso é intransferível, é para todas as pessoas. Então, não existe separação, tudo é espiritual. Trabalhar é espiritual, lidar com coisas que não são exatamente consideradas espirituais, como ler a Bíblia e orar, aliás, espiritual como ler a Bíblia e orar, né? Gastar tempo ali com os filhos, investir tempo nos relacionamentos, no trabalho, porque você precisa ter bom relacionamento com as pessoas. Isso tudo também é obra de Deus. Também é obra de Deus. Então, quando há comunhão no meio do povo, há um efeito extraordinário ao suprimento nas duas áreas que não tem separação. Eu gostaria que você abrisse também em Efésios capítulo 5, versículo 19 agora. Por gentileza, eu quero ler com você Efésios capítulo 5, versículo 19. Qual a nossa intenção nesse momento que nós estamos, irmãos? Nós estamos plantando uma semente que é o entendimento de que você é para ser abençoado, para que quando você se reunir com seu irmão, você tenha o que abençoar a vida dele. Amém, meu irmão? O texto de Efésios, capítulo 5, verso 19, diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então é mais um texto que fala sobre a comunhão e o que deve haver quando nos reunirmos. Agora, Colossenses capítulo 3, versículo 16, por gentileza. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Todos encontraram? Diz o texto: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Então veja que o texto, ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Qual é a palavra de Cristo, irmãos? A palavra de Cristo é a missão que o Filho veio desenvolver, veio manifestar. A palavra de Cristo
Leia os evangelhos, você vai ver qual é a palavra de Cristo. O Filho do Homem veio buscar e achar o que se havia perdido. A palavra de Cristo são as parábolas, que têm o objetivo de esclarecer que Deus veio salvar o homem pecador. Jesus não veio condenar este mundo, mas veio salvar este mundo. E é claro, todo aquele que crê recebe essa salvação. A palavra de Cristo é que Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos libertar da destruição da morte. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Que essa palavra habite em nós, pois somos discípulos. E como discípulos precisamos ter a mente do Mestre manifesta em nós. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se. Veja aí, ó. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria. Isso aqui é dito para os pastores para ministrarem sobre as ovelhas, ou é para o irmão que está aí do seu lado e você ministrar sobre a vida dele? Sim ou não, irmãos? É para cada crente. Veja bem, já dizia alguém, né, que crente não bebe nem fuma, mas come, que é uma beleza, né? É horrível esse ditado, mas todo mundo diz, todo mundo já disse, né? Não corra não me deixe sozinho não, pastor, que coisa feia, né? Mas todo mundo acredita aqui que já falou isso. Mas não se esqueça, lá quando você se reunir com seu irmão para comer, tomar uma sopa, fazer um churrasco, fazer alguma coisa legal lá para comer, não se esqueça, leve um violão, leve alguém que toca, convide alguém que toca. Tem que ter louvor, tem que ter palavra, tem que ter edificação. E cuidado com o que esvazia e destrói a comunhão. Falar mal dos outros, ser maledicente, reclamar, não faça isso nas reuniões. Tem que ter adoração. E tem que ter palavra de Deus. Irmãos, que coisa boa é quando nos reunimos. E aí um pergunta sobre a Bíblia para alguém que sabe mais e aquela pessoa fala. E aí um assunto puxa o outro e ali vamos nos deleitando na palavra de Deus. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer. E amo também ouvir outras pessoas. Como assim? Quantas vezes eu já estive reunidos assim, de forma informal, a gente estava conversando. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Quantas vezes eu já disse, rapaz, não sabia dessa. Por quê? Porque nessa reunião é um momento de crescimento, e isso não é de uma parte só, é de quem ouve e de quem fala. Agora, o que é que nós temos que ter no nosso coração para isso acontecer, irmãos? Definitivamente, eu não vou colocar barreira para o meu crescimento espiritual. Eu vou estabelecer uma meta de crescimento espiritual. Como é que ela se dá? Ela se dá com os dois formatos de leitura bíblica. Primeiro, ler a Bíblia do começo ao fim. Você está lendo a Bíblia em Gênesis, meu irmão, siga até o final do Antigo Testamento, depois vá até o Novo Testamento, até o final. Se você é novo na fé, comece por Mateus. Depois de terminar Mateus, vá para Gênesis. Terminando Gênesis, retorne para os Evangelhos. Leia João. Terminou João, vá para Êxodo. Terminou Êxodo, volte para os Evangelhos, leia Marcos. Terminou Marcos, você pode ler então Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento. Aí você retorna para Lucas, você lê os 4 evangelhos e uma parte do Antigo Testamento principal, que é a origem do pecado do povo de Israel, a caminhada do povo no deserto e a entrega da lei. Então você deve ler Atos dos Apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, que dá uma visão do início da expansão do Evangelho na mão dos crentes da Igreja de Cristo. Aí sim você pode ler Romanos, porque Romanos vai falar de Abraão, vai falar da lei,
vai falar das palavras da lei e seu entendimento para a nova aliança. Vai falar do povo de Israel, vai falar dos pecados do povo no deserto. Você está já um pouco mais capacitado para entender Romanos. E então você deve, eu até prefiro, depois de Atos dos Apóstolos, retorne para ler agora, que já leu Gênesis, já leu Êxodo, já leu Levítico, então agora retorne para ler um outro livro, leia Números. E então você continua. Para quem é novo na fé, irmãos, essa é uma orientação importante. Depois que você tiver feito essa leitura até o Pentateuco completo, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, então você pode agora decidir ler o Antigo Testamento até o fim e depois ler o Novo Testamento. Mas, novo na fé, a ênfase é esse mesclado e, é claro, aliás, correção, terminar de ler o Novo Testamento, aí depois você pode retornar e terminar de ler o Antigo. Mas você que já tem um tempo na fé, você deve começar do começo ao fim, até de Gênesis até o texto de Apocalipse. Por quê? Porque quando você se reunir com seu irmão, você precisa saber a respeito da Escritura. Você precisa saber. Aliás, se alguns nessa reunião proferir algo que não está correto, você precisa fazer aquilo que Paulo disse. Você vai examinar tudo e vai o que, irmãos? Reter o que é bom. Seu irmão não sabe tudo. Claro que vai haver em algum momento alguma coisa que não é bem assim. Mas você é uma pessoa que tem buscado conhecer a Bíblia. Irmãos, é indispensável a comunhão. E por falta de comunhão tem havido, no decorrer do tempo, muitos problemas. Dentre eles, o entendimento errado sobre a bênção do Senhor na reunião. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que receberam uma visita de alguém, mas não era o pastor. E a pessoa, como que dizendo, mas o pastor não veio. Irmãos, com todo o respeito, com todo o amor que nós temos, as nossas lideranças, seja em qualquer que seja a igreja, eu estou falando de uma forma geral, mas a comunhão entre os irmãos é que é a ênfase. E parece que está escrito que a comunhão é o ensino, parece que é só pelos pastores, e não é possível isso. A Bíblia diz que é a comunhão da igreja, dos irmãos. Todos devem buscar o topo do conhecimento, todos devem buscar a sabedoria. Aliás, uma cartilha para a sabedoria. Meu irmão, você tem tomado decisões erradas no decorrer do tempo, você tem colhido muitos problemas das suas decisões, seja na área financeira, seja nos relacionamentos, você tem perdido amizades, você tem errado com pessoas. Meu irmão, pare tudo que você estiver fazendo e comece a ler Provérbios. Estabeleça uma meta de ler Provérbios em 15 dias, o livro todo, e em oração. O que você vai receber é uma carga de entendimento de procedimentos importantíssimos para se relacionar com as pessoas. Sabedoria de Salomão, que Deus que manifestou na terra, na vida dele. Está no texto de Salmo ou de Provérbios. E, por que não dizer também, Eclesiastes. Tem sabedoria ali manifesta importantíssima. Muito bem, tendo falado isso, eu quero agora, finalmente, observar o segundo exemplo de uma pessoa que teve comunhão e abençoou. Por que é o segundo? O primeiro, irmãos, que eu citei aqui, foi o nosso irmão Saulo. Aliás, o nosso irmão Estevão. Saulo esteve presente lá, né? Logo aí no capítulo 7, de Atos dos Apóstolos, nós lemos o versículo 54 ao 60, que fala da morte de Estevão.
E eu citava aqui um exemplo de fonte, baseado no texto do Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, que fala que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, lembra? Baseado no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 14, que aquele que crê em mim, ele vai receber a manifestação de uma fonte que jorra para a vida eterna. Ambos os textos estão falando da obra do Espírito Santo. Por quê? Porque para ter o que dar quando você se reúne com seu irmão, você tem que entender o que vai acontecer na sua vida. Você não é um recipiente como uma garrafa de água que acabou. Não, não, não. Você tem no seu interior uma fonte. Então, saiu a água, continuará saindo água. Então, essa é a visão de se reunir. Quando eu me reúno, eu que ando com Deus, que estou buscando a Deus, que tenho buscado a Deus no meu dia a dia, o Espírito de Deus tem manifestado na minha vida esta fonte. Meus irmãos, muitas vezes ela não está visível. A pessoa aparentemente está calma, serena, tranquila, mas quando ela orou, algo aconteceu e você sentiu algo diferente ao conversar com a pessoa. A pessoa estava preocupada, depois do diálogo ficou calma e nem percebeu. Fonte. Ela foi alimentada, ela foi suprida. Espiritualmente aconteceu algo. Então eu quero aqui, irmãos, retornar nesse assunto. Nós abordamos que Estevão, ele teve a manifestação da fonte em si. Eu quero lembrar aos irmãos aqui o que está escrito no capítulo 6, no versículo 8, Estevão, versículo 8, ora, todos estão comigo? Os irmãos estão comigo, digam amém. Versículo 8, capítulo 6, verso 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e inventando contra ele, o prenderam. Investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram seu rosto, vamos lá, irmãos, viram seu rosto como rosto de um anjo. Meus irmãos, a fonte estava jorrando aqui a toda, é ou não é? Lembra de quando nós proferimos aqui sobre isso, que ele fazia sinais, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele começou a pregar para os líderes religiosos, e os líderes religiosos resistiram, mas não conseguiam lidar, combater, sobrepor a sabedoria que Deus manifestou na vida de Estevão. Veja bem, eu quero recapitular aqui com você, porque é importante, porque nós vamos ver daqui a pouco. Hoje eu vou terminar no horário de verdade, tá, irmãos? Olha só. Estevão aqui, ele está ministrando, sendo usado poderosamente
Mas o povo, em se tratando dos religiosos, endureceram de tal forma que foram capazes de pagar pessoas para dar falso testemunho e poderem então apedrejá-lo. Ele mesmo cheio do Espírito Santo, ele mesmo com o rosto como que de um anjo, ou seja, uma aparência angelical, celeste, manifesta na vida dele. Esse rosto deveria estar brilhando, deveria ter manifestado uma perfeição, uma beleza celestial. Mas a dureza de coração deles não permitiu que eles contemplassem e se convertessem. Este homem está com a fonte jorrando nele. Eu quero só relembrar aqui algo importante para a compreensão nossa de hoje. Qual foi a ênfase aqui? A fonte mantinha Estevão conectado com Deus. Quando nós pensamos na fonte que Jesus prometeu, nós estamos pensando sempre que quem for usado, cheio do Espírito Santo, vai alimentar as pessoas vão se render, vão se converter. Mas no caso de Estevão, ao que Deus nos dá a entender pela sua palavra, é que a fonte o manteve firme, e ele foi testemunha até o fim, ainda que apedrejado, mas foi firme até o fim. Ou seja, a fonte o conecta com o céu. E as coisas da terra pecaminosas não conseguem atingir o coração dele. Como assim não conseguem atingir o coração dele? Ele não se magoa e para a caminhada. Ele não se entristece e para a caminhada. Pelo contrário, quanto mais se levantam contra ele, mais ele tem experiência com Deus. Vamos contemplar aí? Versículo 8, capítulo 6, nós lemos: ele era cheio do Espírito Santo, fazia grandes sinais entre o povo. E mesmo o povo se levantando contra ele, os religiosos se levantando, versículo 9, não conseguiam combater a sabedoria com que ele falava. E aí, meus irmãos, pagaram as falsas testemunhas, e esse homem continua na unção do Espírito, e o verso 15 diz que o seu rosto brilha como o rosto de anjo. Ele prega do versículo seguinte, o versículo 1 do capítulo 7, até o verso 53, são 53 versículos de sua pregação. Então, acontece que o povo, os religiosos, endurecem tanto que o pegam e agora vão apedrejá-lo. Mas esse homem está tão abençoado, versículo 54, ouvindo eles isso, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Veja, eles não só pagaram as falsas testemunhas para testemunhar falso testemunho, mas eles agora estão com tanto ódio, com tanta raiva, que eles rangem os dentes. Imagine uma pessoa com ódio, rangendo o dente de raiva, de ódio. Era isso que estava acontecendo. Mas Estevão, verso 55, ele, porém, repita, ele, porém, veja a palavra porém, ou seja, antagonicamente àquele comportamento. O comportamento de Estevão era contrário em outra direção em relação aos que rangiam os dentes. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então veja, olha só a ordem aqui. Piora do lado de lá, e quanto mais piora do lado de lá, mais esse homem tem experiência com Deus. Pastor, o que isso tem a ver conosco? É lindo, eu sei, mas e nós? Olha só, irmãos. O que nós estamos acostumados a ver? Os crentes querendo bonança. Para muitos, problemas é significado que Deus abandonou. É ou não é? Você não, porque você já está vacinado. Diga amém aí, meu irmão. Amém mais fraco do que tudo. Você não, porque você já está vacinado. Diga amém, nem que seja pela fé.
não é? Aí o pastor fica animado, né? Pelo menos o pastor, vocês deram uma engabelada agora, né? Brincadeira, né, irmãos? Eu creio que o Senhor tem plantado uma novidade de vida aí em você, de verdade, eu creio nisso. Por que eu creio nisso? Porque quando nós estamos aqui proferindo a palavra, algo está acontecendo aí no seu coração. E ainda que pareça que você está meio murchinho, mas Deus está construindo algo em você, sim. E essa obra ninguém pode arrancar. Mas você sabe, de uma forma geral, quanto mais os problemas aparecem, mais as pessoas murcham. Irmãos, é um na multidão quem está passando a luta de Daniel e está firme ainda enfrentando leões. Ao redor a pessoa chega, o quê? Você está passando tudo isso? Misericórdia, se fosse eu, já tinha largado tudo. Quem nunca ouviu isso, irmãos? Isso no meio das mulheres, então, a mulher vai abrir o coração que está passando luto com o marido parece um jumento. Pense no marido, jumento de tração, agora multiplique. É o marido dessa senhora. Aí ela vai abrir o coração contando a luta, e a outra, ao invés de ajudar, né? Diz assim, amiga, se fosse eu, já tinha. Aí, né? Você imagina. E é crente. Serra de Deus. Quem nunca viu isso, irmãos? Nós estamos falando do ser humano. E não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos promete é que existe uma fonte que jorra, e que essa fonte significa que ao meu redor pode estar uma sequidão, está todo mundo contrário, todos estão buscando o mal, mas eu estou desfrutando do maná de Deus, eu estou vivendo no fluir do Espírito. Estevão é o contraponto, irmãos. Eu me lembro de quantas vezes eu ouvi alguém dizer assim, quando Deus fala, todo mundo se rende. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Está lá o Senhor mesmo mostrando que é Ele que comanda tudo, até o coração endurecido. Ele manda Faraó Moisés falar com Faraó, e ele diz, olha, eu vou endurecer o coração porque eu quero mostrar o meu poder. Em resumo, e mostrou. Deus é que é poderoso, não é Faraó e seus deuses. E tirou o povo que é filho dele, que é o povo de Israel. Israel é meu filho, é meu povo. Então, Estevão aqui, ele primeiro faz sinais entre o povo, depois prega com autoridade, cheio de sabedoria. Eles endurecem um pouco mais, agora apresentam falso testemunho. O seu rosto brilha como um anjo. E ele prega a palavra de Deus, ele vai de Gênesis até Jesus crucificado. E aí eles endurecem mais ainda, se enchem de ódio. E aí Estevão olha para os céus e vê os céus abertos, e Deus assentado no trono e Jesus a seu lado. E então retiram as roupas de Estevão, ele é apedrejado, e ele ainda ora pedindo que Deus perdoe aqueles homens os seus pecados. Meus irmãos, a fonte que jorra para a vida eterna está aqui, manifesta. Jesus prometeu e Jesus cumpriu. Atos dos Apóstolos é uma preciosidade, porque é a manifestação do que Jesus prometeu. Pastor, nunca soube o que é isso, o que é que eu faço? Você vai pegar essa palavra, nunca soube o que é isso, e você vai buscar Deus, irmão. Olha, eu estou falando sobre vigília sozinho. Eu estou falando sobre você pegar lá alguma coisa, você marca lá um círculo lá no seu quarto e diga, Senhor, não saio desse círculo aqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não estou dizendo que o círculo é alguma coisa que, nada disso é espiritual. É uma figura de linguagem que você crê que Deus vai abençoar você. Meus irmãos, as promessas de Deus, Deus é real como eu sou real, como você é real.
Você está tocando aí em você, Deus é real como você existe. Só que tem que ser do jeito dele. E do jeito dele tem que consagrar a vida, tem que buscar a Deus, tem que ter sinceridade, tem que ler a Bíblia de verdade, tem que levar adiante o que a Bíblia diz. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos romper com esse mimimi que está aí. Irmãos, eu volto a dizer aqui, vai me desculpar aí, não vou pedir desculpa porque eu estou abençoando você, não estou fazendo nada de errado. Olha só, como assim o mimimi? A pessoa, ela quer ser amparada, ela está passando luta, aí ela chega na igreja, ou ela vai na comunhão, né? Aí ela quer lá chorar. Aí ela chora, o pessoal ampara. No outro dia, 2 dias depois, aí ela quer chorar, e aí o pessoal ampara. 1 mês depois, aí ela quer chorar. 1 ano depois, ela quer chorar. Essa é a geração atual. Ela está sempre lutando, está sempre sofrendo. Irmãos, eu estou dizendo que tem alguma coisa errada com essa geração. Ora, veja, meus irmãos, o dilúvio durou 40 dias. Choveu pesado 40 dias, irmãos. É muita água. Mas o dilúvio acabou. Cessou. Foram 40 dias? Foi. Abriu-se as comportas do céu? Abriu. Mas cessou. Eu já passei luta, irmãos, durou assim 2 anos e pouco. Luta, de todo jeito que você imaginar. 2 anos e pouco, quase 3. Era tanta luta que quando acabou, eu me admirei. Porque eu já estava cascudo. Isso foi bem no começo. Porque eu era altivo, eu tinha dificuldade de receber oferta, e Deus me mandou largar o emprego para ir ficar só na obra. Eu estava enrolado, não estava? Deus mandou sair do emprego. Irmãos, e eu não quis ir, eu já contei aqui essa história. Fui criado num regime, e o meu pai criou certo, meu pai dizia desde pequenininho, cresci vendo isso, ouvindo, meu filho, um homem tem que se sustentar. E com 12, 9 anos, eu já começava a ganhar algum dinheiro. Com 12 anos, eu já comprava meus cadernos, já comprava a farda da escola. E isso porque meu pai estabelecia a meta. Claro que ele podia fazer, podia dar, não tínhamos muito, mas meu pai nunca deixou faltar. Mas era o ensino do meu pai ali. Aí eu fui criado dessa forma. Quando Deus chamou para a obra, chamou, logo que me converti, pouco tempo. Irmãos, eu tinha 8 meses na fé, 9 meses, já sabia que eu era chamado ao ministério. Então, quando eu larguei tudo, demorou 3 meses para me obedecer, eu era duro. Aí eu peguei uns bons tapas de Deus. Irmãos, não brigue com Deus não, que você vai perder. Hoje eu fico lembrando daquilo, eu digo, rapaz, mas que desinteligência. Não, Deus, eu deixar de trabalhar? Nunca. Como que eu vou pagar minhas contas? E eu precisava aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a acreditar que Ele sustenta. Eu não sabia o que era isso. Eu entendia que era a força do meu braço, eu ia levar isso para o Evangelho. Então, pegue martelada, vamos apanhar. Irmãos, eu peguei boas pancadas. E eu me lembro que eu fui para foi uma pancadaria de uns quase 3 anos, eu não me esqueço disso. Até o ponto que Deus bradou assim, cessou, acabou. E aí eu me admirei, porque eu estava já preparado para continuar quanto tempo mais fosse. Eu quero dizer para você que está na luta e está dizendo, Senhor, se o Senhor não me socorrer agora, eu não aguento mais não. Ah, meu filho, você não entendeu ainda. Deus está fazendo, Deus quer criar casca aí em você e que você aguente o sol quente, que é a luta. Se você tem o entendimento que luta é significado de Deus longe de você, você se converta disso, que você está errado. Como que você vai aconselhar uma pessoa que Deus vai ajudar ela, se você nunca soube o que é isso? Como que você vai dar conselho dizendo que você tem que depender de Deus,
e você não consegue depender de Deus. E eu dizer para Deus assim, Senhor, se eu vou ser um pastor, me leve a experiência contigo, porque como que eu vou aconselhar se eu não te conhecer? E eu pedi, né? É? Então vamos. Então, o que é que acontece quando estas coisas vão fluindo na nossa vida? Nós precisamos compreender os propósitos de Deus. Irmãos, Deus quer nos criar fortes. Lembra quando eu disse aqui que casamento é para homem? Lembra? Casamento é para homem, não é para menino. Como assim? Qual a diferença de um homem e de um menino? Um menino vai viver buscando o que gosta. Vai viver buscando o que gosta. Ah, isso aqui eu não estou gostando não, eu quero outra coisa. Homem, eu não gosto disso aqui, mas é preciso e eu vou abraçar isso aqui. Menino, eu não gosto de ler, por isso que eu não leio. Homem, eu não gosto de ler, mas eu preciso amar ler, e eu não vou soltar a leitura da palavra, porque eu preciso. Eu preciso disso aqui, a palavra de Deus. A Bíblia diz que é de dia e de noite que eu tenho que meditar. Então, eu não gosto de ler, eu não fui criado lendo, mas eu preciso disso como o ar que eu respiro. Isso é homem. Menino, tem aquela preguiça, aí começa a serenar, é o horário do culto. Ah, hoje eu não vou não. Ah, eu também sou filho de Deus, ainda diz uma besteira dessa. Ah, um raio na cabeça, né? Também sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, você parece com Deus. Você acha que Deus está lá deitado no sofá, vendo Netflix, né? Você acha que isso lembra ser filho de Deus? Não lembra. Aí o caba olha, se eu sair eu vou me molhar, eu nem guarda-chuva tenho, esqueci, eu vou me molhar não. Se eu chegar lá molhado, vai que eu pego um resfriado. Homem. Começa a cair um pé d'água, ele diz, não sou de açúcar. Se eu fosse, conhece esse ditado? Não sou de açúcar, né? Açúcar que na água derrete, a água leva, né? Meu amigo, é ruim de eu faltar lá. Se chovesse canivete, Deus me dava um guarda-chuva de ferro. Eu ia. Ai, para lá, demônio da preguiça, está repreendido. Capeta da preguiça querendo me oprimir. Está repreendido. Dá um chute nele lá. E a pessoa vem. Porque homem sabe o que é preciso. E no casamento, quantas vezes você, mamãe, você estava doente, seu filho também, mas porque é seu filho, depende de você, você está suportando a dor para poder fazer ali o que era preciso para ele. É verdade ou não é, mães? É ou não é? Por isso que não dá para, quando eu vejo alguém querendo desrespeitar uma mãe, meu irmão, a vontade que eu tenho de dizer, se ajoelha aí logo, rápido. Que é isso, pastor? Mas ela fez errado. Meu irmão, você tem uma ideia das noites que essa mulher não dormiu para cuidar de você e para limpar? Não pode, né, irmão? Desculpa. Para limpar você, né? Mas você sabe que a vontade era de dizer outra coisa. Mas tudo bem. E aí a pessoa veio, cresceu. Ah, eu também tenho vontade. Ora, veja, meu irmão. E quantos dias esse homem trabalhou suando, doente, mas foi trabalhar porque não podia arriscar perder o emprego. Então, irmãos, assim como casamento é para homem, a vida espiritual, essa maturidade tem que existir. Então nós temos que mudar nossa mentalidade e assumir a mentalidade bíblica. Haverá momentos que nós vamos precisar
resistir, e Deus está gerando em nós uma nova estrutura. Se você é daqueles que não vê a hora de passar a luta, ao invés de aprender na luta, você precisa mudar os seus conceitos, e esses conceitos só mudam com a palavra de Deus. Então, Estevão, ele se mantém firme no propósito, e quanto mais se mantém firme, mais se aprofunda. Isso tudo sendo proferido para os duros de coração. Irmãos, quem é duro de coração também tem que ouvir a palavra. Porque ele é duro hoje, amanhã ele se converte. Ele é duro hoje, mas amanhã ele vai lembrar de você que foi firme. Doa quem doer, aconteça o que acontecer. Uma das coisas que Deus tem buscado, por exemplo, por que alguns crentes fiéis morrem de câncer? Mas é fiel, morre de câncer. Irmão, crente também morre, viu? Eu me lembro de um pastor famoso aqui do Rio, um pregador nato, a igreja que ele pastoreava, uma grande igreja, um homem de Deus, irmãos. Eu estava começando o ministério aqui quando ele faleceu. E foi sabido em toda a denominação que ele, com câncer, já bem magrinho, foi ao púlpito. Bem magrinho, estava quebrado. E ele disse: meus irmãos, eu quero agradecer os irmãos que têm orado. Irmãos, a igreja dele estava fazendo vigília ininterrupta. Se eu não me engano, era alguma programação ininterrupta lá, de oração para Deus curar o homem. Aí ele foi ao púlpito agradecer, e essa frase eternizou, né? Que a frase foi: meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que têm orado para que Deus me cure. Quero dizer que se Deus me curar, os irmãos vão ficar muito felizes, mas se Deus não curar, quem vai ficar feliz sou eu. Por quê? Porque se Deus não quis ouvir a oração, Ele vai fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é, finalmente, Ele vai ver o Senhor. E quando alguém entra na glória, não tem mais espaço para dor nenhuma. Era isso que ele estava dizendo. Se Deus ouvir a oração, os irmãos vão ficar felizes, mas se Deus não ouvir a oração, eu vou ficar feliz, porque eu estarei para sempre com Ele. Então, irmãos, a capacidade de passar lutas, aí vem a pergunta: por que Deus permite essas coisas? Tem alguém que tem câncer e não tem Jesus. E aí, sopra o vento, transborda o rio contra aquela casa, e ela não caiu. Mas do lado tem uma que não conhece Cristo. Transborda o rio, sopra o vento, dá a chuva contra ela, e ela cairá. Portanto, meus irmãos, na Escritura, Deus nunca prometeu que haveria só bonança, mas Ele prometeu que nunca nos desampararia. Você pode estar num dilúvio, mas Ele vai te dar uma arca. E Ele vai controlar tudo, você não vai morrer. Eu quero dizer para você que a fonte mantém você conectado no céu. No domingo pela manhã eu não preguei o que eu tinha programado, irmãos, que era falar agora de Paulo. E eu vou falar sobre isso domingo pela manhã. Nós vamos falar sobre Paulo agora, na comunhão com os irmãos, gerando Cristo na vida dos seus irmãos. E nós vamos ver isso muito bem observado, que a fonte também estava em Paulo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Quero agradecer a Deus pela sua vida e orar para que você seja abençoado assim, para gerar vida na vida do seu irmão. Meu irmão, não esqueça, tenha comunhão com seus irmãos. Você sabe de alguém que está em luta? Decida ir até ele, ir até ela e abençoe a vida dessa pessoa. Eu estou dizendo aqui hoje à noite que a comunhão é algo que tem que existir na vida da igreja. E comunhão não é comer comida só. Pode ser também,
mas é principalmente edificar. Se reunir para edificar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Levante as suas mãos. Comece a pedir a Deus: Senhor, eu preciso dessa estrutura. Eu preciso desse mover do Espírito. Eu preciso do poder do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor troque em mim. Tudo tem que ser trocado. Toda a estrutura de fragilidade saia em nome de Jesus e seja construída em mim uma estrutura inabalável. Eu vou conseguir permanecer em meio à adversidade. Eu vou conseguir me colocar fiel em meio à oposição das trevas. Não importa os corações duros ao meu redor, o meu coração tem uma fonte que jorra para a vida eterna. Meu Pai, eu te peço que tudo isso aconteça na vida da tua igreja. Que cada um de nós, Senhor, seja abençoado, seja ungido por ti e recebamos, meu Pai, o teu poder para prosseguir em triunfo, declarando que o Senhor é Deus e não há outro. Pai, nós oramos declarando destruída todas as cadeias correntes, tudo que aprisionava na destruição esse teu filho, esta tua filha. E a maturidade de adulto na fé seja gerado no coração. A maturidade de uma pessoa que sabe em quem tem crido. Meu Pai, nos conduza neste mover. Nos conduza, Senhor, segundo a tua vontade. Nos conduza, Senhor, segundo o teu Espírito deseja. Meu Pai, gera em nós a maturidade para resistirmos, firmes em ti e tendo experiência contigo. Não importa a dureza dos demais, importa que eu fui alcançado. Meu Pai, que essa experiência seja mais forte do que a adversidade. Nós te pedimos, meu Deus, gera em nós tudo isso, Senhor.